Amados, eu queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo dele próprio os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com elas? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Até aqui. Então, amados, esse texto que eu li, essa passagem, conta a história dessa mulher que é conhecida na Bíblia como a mulher samaritana. E essa mulher, ela teve um encontro que mudou a história
da vida dela. E isso é o que acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Eu não estou falando de você saber que Jesus existe. Eu não estou falando até em você acreditar que Jesus veio aqui na terra. Eu estou falando de você ter um encontro verdadeiro com Jesus. E aquela mulher, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus que mudou a história da vida dela. Jesus é assim. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, Ele vai operar em nossas vidas uma transformação, uma mudança radical nos nossos hábitos de vida, nos nossos gostos, na nossa forma de viver. Ele não vem para as nossas vidas. Quando nós convidamos Ele para entrar em nossas vidas, Ele não vem para as nossas vidas para deixar as coisas como estão. Ele vem para transformar a nossa vida. Se nós olharmos nos evangelhos, a marca do ministério de Jesus, além do anúncio do reino de Deus, das parábolas que ele falava e ele contava acerca do reino de Deus, mas os ensinamentos de Jesus eram acompanhados de sinais. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, de modo que a gente não pode dissociar o ministério de Jesus da realização de sinais e milagres. Por onde Jesus passava, ele fazia milagres. Mas talvez o maior milagre que Jesus opera em nossas vidas é o milagre da transformação de caráter. É você transformar o caráter humano. Ninguém mais tem o poder de transformar o caráter do homem como Jesus faz em nossas vidas. Ele gera uma transformação que vai nos levar a uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Nós vamos passar a dar valor a coisas que nós não dávamos valor e nós vamos passar a se importar, deixar de se importar com coisas que eram importantes para nós. Nós vamos passar a estar alinhados com a vontade de Deus. Existia um homem na Bíblia, ele era fariseu. Os fariseus, na verdade, eles eram, os fariseus, né, os homens que eram fariseus, eles faziam parte da elite religiosa do povo de Israel. E Nicodemos, esse homem chamado Nicodemos, ele era um fariseu. E ele chegou para Jesus e perguntou: Mestre, o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus? E aí Jesus falou assim: só é digno, só pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, quem nascer de novo. Aí Nicodemos ficou sem entender a resposta de Jesus e perguntou assim: rapaz, o que é que eu preciso fazer então? Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo, é isso? Aí Jesus respondeu: não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus estava ensinando para Nicodemos é que, na verdade, ele estava ensinando acerca do novo nascimento. O novo nascimento, ele é um evento espiritual que acontece em nossas vidas quando nós convidamos Jesus
para entrar em nossas vidas. O nosso espírito, que estava morto, ele então é recriado. E o Espírito Santo de Deus, ele é colocado dentro de nós. E ele vem morar dentro do nosso coração. Talvez essa seja a maior riqueza do Evangelho. Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, escolher vir morar dentro de nós. E é o Espírito Santo morando dentro de nós que vai operar essa transformação em nosso caráter. Nós não temos, amados, como viver aquilo que Deus tem para nós, se não for dessa forma. É impossível. O povo judeu, que vivia pela lei, tentava de todas as formas viver aquilo que Deus tinha, mas como eles não tinham o Espírito Santo, eles não conseguiam cumprir a lei. Nós só realmente conseguimos viver aquilo que Deus tem para nós a partir do momento que o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós é que vai transformar o nosso caráter até formar em nós o caráter de Cristo. De Cristo. Então, amados, assim como Jesus transformou a história da humanidade, de modo que hoje os tempos são contados em antes e depois dele, da mesma forma que Jesus transformou a vida daquela mulher a partir do encontro que ela teve com Jesus, da mesma forma como Jesus transformou a vida de muitos que estão aqui, muitos que estavam com o casamento arruinado, muitos que estavam numa situação financeira complicada, muitos que eram viciados, muitos que eram usuários de drogas, assim como ele mudou a história de muitos que estão aqui, assim como ele mudou a história da minha vida, ele também quer mudar a sua história a partir de um encontro verdadeiro que você venha ter com ele. Eu conheço inclusive histórias de moradores de rua, de mendigos. Aqui na igreja, pela misericórdia de Deus, eu lidero o Ministério de Ação Social, né? E nós fazemos trabalhos de visitas a algumas instituições parceiras. Dentre elas, nós visitamos centros de recuperação para drogados. E o centro de recuperação que a gente apoia aqui é o Centro de Recuperação Nova Vida em Cristo. Ele fica lá na cidade de Pojuca. Eu creio que tem alguns irmãos aqui que já tiveram a oportunidade de ir lá comigo neste centro de recuperação. Amados, tem pessoas lá que estavam na rua, que estavam na sarjeta, que chegaram lá só com a roupa do corpo e hoje estão tendo uma vida abundante. Por quê? Porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Então, o que é que eu queria falar com vocês hoje? Eu queria falar para você como foi o antes e o depois daquela mulher. Aquela mulher que pode representar, sim, a igreja. Se você olhar os comportamentos daquela mulher, você vai observar que muitos dos comportamentos dessa mulher são praticados na igreja. Então, é sobre isso que eu queria falar. Como estava aquela vida daquela mulher antes dela ter esse encontro com Jesus? E como ficou a vida dela após o encontro com Jesus? Amém? Então, a primeira atitude que a gente percebe naquela mulher, antes de ter o encontro com Jesus, era a religiosidade. A religiosidade é você querer substituir um caráter aprovado por Deus por ritos religiosos, independente da religião. Independente se você é cristão, se você é crente, se você é católico ou qualquer religião,
é você querer substituir um caráter aprovado por Deus por ritos religiosos. Então, por exemplo, tem pessoas que acham que o evangelho se resume a você vir para o culto, dar a paz do Senhor, meu irmão, ô glória, eita glória, fala como crente, ora como crente, usa todos os jargões de crente, se veste como crente, mente, ó, o Espírito Santo aqui, mente como crente, rapaz, faz tudo como crente, mas o caráter não está de acordo com a vontade de Deus. Isso se chama religiosidade. É você tentar ter uma vida de aparência. Jesus, ele não tinha nenhum problema de sentar na mesa para comer e beber com pecadores, com ladrões, com prostitutas. Ele não tinha nenhum problema. Mas quando ele encontrava os fariseus, que eram os hipócritas religiosos da época, que viviam uma vida de aparência, que viviam uma vida para mostrar para os outros, ele não tinha pena, ele batia sem dó. Jesus, ele chegava a chamar os fariseus de sepulcros caiados. Imagine, sepulcros caiados é como se fosse um caixão que estava todo adornado por fora, mas por dentro só tinha osso. Então era disso que Jesus chamava os fariseus. João Batista chamava o quê? De raça de víboras. Imagine. Então, isso é um comportamento que é a religiosidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, numa boa. Deus não está nem aí para isso, sabia? Eu não estou dizendo que é errado você fazer, não. Se você gosta de fazer, faça. Se você gosta de dar a paz do Senhor, se você gosta de ajoelhar no culto, se você gosta de levantar a mão para cima, se você gosta de vir para o culto com a Bíblia debaixo do braço, se gosta de vir de terno e gravata, glória a Deus, não tem nenhum problema nisso. O problema não está nisso, o problema é você achar que isso substitui um caráter aprovado por Deus. Não substitui. Deus, ele está preocupado com o seu coração. Como está o seu coração diante dele? Se o seu coração está limpo diante dele, é isso que Deus se preocupa, em transformar o seu caráter, em formar em você o caráter de Cristo. Então, se você olhar a vida daquela mulher era uma autêntica religiosa. Ela era crente. Se você olhar a passagem da Bíblia, fala o seguinte, que ela sabia que o Messias havia de vir. Ela falou assim, ó, quando o Messias vier, ele vai anunciar todas essas coisas. Ela conhecia a palavra de Deus, mas ela estava toda enrolada. Ela tinha tido 5 maridos, ou seja, ela já tinha tido 5 casamentos, e agora, depois que ela se separou dos 5, ela estava vivendo um caso extraconjugal com um homem casado. Ela estava nessa situação. Foi nessa situação que a mulher estava. E a igreja, amados, ela está cheia de pessoas como aquela mulher, que vem para o culto, que ora, que lê a Bíblia, mas está todo enrolado, mentiroso, caloteiro. Rapaz, infelizmente, a gente precisa falar essas coisas. Porque eu não vim atirar pedra, mas assim, eu sou igreja. Eu me orgulho da igreja, mas a gente precisa falar essas coisas. Então, o que é que Jesus ensinou? A palavra nossa tem que ser o quê? Sim, sim, não, não. Se você prometeu, cumpra. Se você disse que vai pagar, pague. Mas a igreja está cheia de pessoas enroladas na fornicação, no adultério, na mentira, na corrupção. E vindo para a igreja de domingo em domingo, como aquela mulher. Além disso, tem uma outra situação, que é o chamado ativismo religioso. Então, o que é o ativismo religioso? É você tentar substituir, compensar as suas falhas de caráter, fazendo a obra de Deus em grande intensidade. Então, a pessoa acha que porque ele serve na casa de Deus, que ele prega, que ele vai, que ele faz a obra, Deus vai fechar os olhos para os pecados dele.
Na verdade, a palavra de Deus fala que no grande dia do Senhor, muitos vão chegar para ele e vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós não expulsamos os demônios, em teu nome nós não curamos os enfermos. E Jesus vai orar e vai dizer: aparta-te de mim, vós que pratica a iniquidade. Então não adianta nada, amado, você está fazendo a obra de Deus, se você não tem um caráter aprovado por Deus. É melhor você parar de fazer a obra. É melhor você procurar o pastor e falar: pastor, eu vou pedir para você para parar de fazer a obra, porque eu estou em pecado, você consertar a sua vida e depois você voltar a fazer a obra, quando você estiver com sua vida no altar do Senhor. E aí muitos ficam posando de super crente, muitos ficam posando de espiritual, muitos ficam posando de pentecostal, espiritualizando as suas feridas. Eu queria convidar vocês, amado, a abrir a palavra de Deus rapidinho aí, em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 12. Apocalipse 20, versos 11 e 12. Todo mundo achou Apocalipse a partir do 11, capítulo 20, a partir do versículo 11? Diz assim, ó: eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amado, esse texto está falando acerca do juízo final. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você não sabia disso, você já não tem mais esse argumento de dizer que não sabia. Você já está sabendo. Todos nós, grandes e pequenos, pode ser policial, pode ser juiz, pode ser presidente, pode ser jogador de futebol, pode ser crente, pode ser pastor, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá, todas as nossas obras vão ser expostas. Por exemplo, quando você estava no motel com a amante, vai aparecer lá, ó, nesse dia. Quando você estava desviando dinheiro, quando você estava roubando, nesse dia vai aparecer nessa tela. E todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Deus vai nos julgar com uma justa medida. E só existe uma coisa que é capaz de nos tornar inocentes nesse dia: o sangue de Jesus derramado na cruz. Nada mais pode nos tornar inocentes naquele dia. Amém, amados? Então a gente tem que parar de brincar. Aí você pode pensar assim: ah, não, porque eu estou na igreja, nesse dia, Deus vai pegar leve comigo nesse dia. O juízo vai ser menor. É o contrário, amados. Se você olhar na Bíblia, Jesus ele chegou para Cafarnaum e falou assim: ó, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra, rapaz, vocês sabem que Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Os anjos eles foram lá visitar Ló, e os habitantes de Sodoma queriam ter relações sexuais à força com os anjos. Tão grande era a depravação de Sodoma. O Jesus está dizendo que se em Sodoma fossem feitos os milagres que foram feitos em Cafarnaum, que Sodoma tinha se arrependido. E que o juízo, o rigor no dia do juízo, com Cafarnaum, que viu os milagres acontecerem, vai ser maior do que com Sodoma. O juízo em Cafarnaum, o rigor, vai ser maior do que Sodoma. Então, para você que está dentro da igreja, para você que está vendo os sinais, para você que conhece a palavra, o rigor vai ser maior. Essa é a verdade. Mas vou fazer uma pergunta. Eu queria pedir só que você respondesse sinceramente. Quem aqui acredita que é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Quem acredita? Levante a mão. Quem acredita? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Pois é, e está escrito na Bíblia isso.
não sou eu que estou dizendo, está escrito, e você crê que isso é verdade, e você continua no pecado, então você não acredita. Porque se você acreditar, você parava de pecar hoje. Numa boa, porque se você sabe que vai ser julgado pelas suas obras, você parava de pecar hoje. Você deixava esse pecado hoje. Então essa era a primeira marca daquela mulher, a religiosidade. A segunda marca que a gente pode ver naquela mulher era o legalismo. O legalismo, na verdade, é uma tentativa de você se tornar justo diante de Deus pela lei, pelo cumprimento da lei, pelo obedecer à lei, por seguir usos e costumes. Então é por isso que os legalistas, eles dizem, por exemplo, que você não pode vir para o culto de bermuda, um exemplo, né? Que você não pode deixar a barba crescer, que o cristão não pode deixar a barba crescer, que a mulher não pode usar saia, por exemplo, que você não pode trabalhar sábado. São exemplos de situações em que você tenta substituir a graça, o perdão de Deus que vem pela graça, por usos e costumes. Olha o que a palavra fala em Romanos 14, 22. Tens tu fé? Tena em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova. Outro exemplo, não pode, louvor não pode ser reggae, não pode ser rock, você não pode tocar um reggae cristão, você não pode tocar um rock, por exemplo, entendeu? Paulo está dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que se aprova. O que é que ele está dizendo? Para aquilo que não é expressamente proibido na Bíblia, porque aquilo que é expressamente proibido você não pode fazer. Por exemplo, tem lá, não adulterarás, não roubarás, você não pode fazer, porque está proibido expressamente. Mas aquilo que a Bíblia não proíbe expressamente, o que é que vai dizer se você pode fazer ou não? A sua consciência. Então, se você acha que pode fazer, você faz. Se você acha que não pode, você não faz. Agora só tem um detalhe. Você precisa só ter um cuidado para você não escandalizar aqueles que têm a consciência fraca. Então, você sabe, por exemplo, se eu chegar, eu não bebo, mas, por exemplo, se eu quiser tomar um cálice de vinho, não vejo nada demais, num jantar, mas tem um cristão e eu sei que ele vai ficar escandalizado com aquilo, porque eu estou tomando um cálice de vinho. Eu deixo de tomar não por mim, mas eu deixo de tomar por ele, para ele não se escandalizar. Se você não acha que usar piercing é pecado, beleza, você usa. Mas se alguém puder ver você de piercing e ficar escandalizado com aquilo, aí você deixa de usar. Não porque você acha que é pecado, mas para não escandalizar aquela pessoa. É a única ressalva. Mas Deus, amados, Ele nos chama para um relacionamento muito maior. Deus nos chama para desfrutar da graça dEle, da presença dEle, Uma das coisas que nos impede de desfrutar da graça de Deus é a culpa. Amados, a palavra de Deus é clara. Ela fala que Cristo pagou a nossa dívida. Ele gritou, está consumado. A dívida de vocês eu já paguei. O escrito de dívida que havia sobre você foi pago. Quando você se arrepende, quando você confessa o seu pecado, quando você muda de vida, o seu passado, ele é esquecido pelo Senhor. E você passa a ter o direito de adorar ao Senhor. Você tem acesso à graça de Deus. Então aquela mulher, ela demonstrava que ela era legalista, porque ela ficava perguntando, onde é o lugar certo para adorar Jesus? Aí a gente entra naquelas discussões teológicas que não levam a lugar nenhum. Onde é certo, o lugar certo para adorar Jesus? É no templo ou no monte? Mas o evangelho é simples. O evangelho é amar Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, toda tentativa de complicar o evangelho, eu rejeito. Estou dizendo que você não tem que estudar a Bíblia, não tem que estudar, tem que conhecer, mas tem que ter cuidado com isso, tá bom?
Então nós temos que crer que o fardo de Jesus é leve, o fardo dele é suave. Jesus, ele é o nosso amigo, Deus é o nosso Pai. Você não precisa ter medo de chegar diante de Deus, você pode conversar com Ele, você pode abrir o coração para Ele, você pode ser sincero com Ele. Por quê? Porque Ele é seu amigo. Deus, Ele é o nosso Pai. Outra marca daquela mulher era a carência. Então, a religiosidade, o legalismo e a carência. E a carência também é uma marca da nossa igreja do dia de hoje. Nós vivemos uma geração de cristãos carentes. Muitos são carentes porque não tiveram um bom pai, um pai que afirmasse, um pai que desse carinho, um pai que botasse no colo. Não tiveram amor de pai. Muitos são carentes porque são órfãos, perderam o pai e a mãe quando eram pequenos. Então, desenvolve dentro de si uma carência. A carência, na verdade, ela é uma consequência principalmente da orfandade. Pessoas que não tiveram bons pais, pessoas que não tiveram pais que cuidaram, pessoas que tiveram pai que abandonaram, elas existem esse buraco dentro dela, essa carência dentro dela. E aí o que é que elas fazem? Elas tentam suprir essa carência nas coisas do mundo, no pecado. E aí, quando elas chegam no mundo, o que é que elas encontram? Mais rejeição. São traídas, o namorado termina, o namorado arranja outra. E aí o que é que acontece? Mais carência. Isso vira uma bola de neve, isso vira um ciclo vicioso. Deixa eu falar uma coisa com você, numa boa. Você que está achando que a sua carência vai ser suprida com o homem, preste atenção, a sua carência não vai ser suprida com o homem. Você que acha que a sua carência vai ser suprida com mulher, preste atenção, a sua carência não vai ser suprida com mulher. Você que acha que a sua carência vai ser suprida com dinheiro, escute, a sua carência não vai ser suprida com dinheiro. Você que acha que a sua carência vai ser suprida com cargo de liderança na igreja, preste atenção, a sua carência não vai ser suprida com cargo de liderança na igreja. Você que acha que a sua carência vai ser suprida com o namorado, escute, a sua carência não vai ser suprida com o namorado. Você que acha que a sua carência vai ser suprida com aplauso humano, com reconhecimento humano, escute, a sua carência não vai ser suprida com nada disso. Você só vai suprir essa carência que existe dentro de você em Deus, com Deus. Quando você tiver uma revelação no teu espírito da paternidade de Deus. Quando você conhecer Deus como Pai, aí você vai ver a sua carência, vai ter a sua carência suprida. Amados, deixa eu falar uma coisa. Você que usa droga e que está me ouvindo, deixa eu te falar, você não precisa usar droga para suprir essa dor que você tem de você. Você que bebe, você que é alcoólatra, você não precisa beber para suprir essa dor. Você que está em pecado, você não precisa desse relacionamento para suprir a sua carência. Quando Moisés estava saindo do Egito, que Deus tinha tirado o povo do Egito, e aí ele perguntou, ó Senhor, os deuses lá do Egito têm nome. E aí, quando eu sair, vão perguntar qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Aí o que foi que Deus respondeu? O meu nome é Eu Sou. Deus é o grande Eu Sou. Por que Deus deu esse nome, Eu Sou? Sabe por quê, amados? Porque Deus é tudo o que você precisa. Tudo. Tudo o que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Se você tiver um relacionamento pleno com Deus, como Deus orienta você a ter na sua palavra, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades financeiras, necessidades de proteção, necessidades de afirmação. Tudo
vai ser suprido em Deus. Só que o grande problema é que nós estamos querendo suprir as nossas necessidades e as nossas carências no mundo. Nunca vamos conseguir. Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiram na história da Bíblia. Ele tinha tudo o que ele queria. Ele comprava os músicos. No final ele falou: eu aborreço a minha vida. Eu aborreço a minha vida. Amado, se você está na igreja atrás de dinheiro, deixa eu te falar uma coisa: dinheiro não traz felicidade. Os hospitais, as clínicas psiquiátricas estão cheias de gente rica, em depressão, que não sabem o que fazer, que já gastaram dinheiro e não conseguem sair dessa situação. Sabe por quê? Porque estão buscando a felicidade no lugar errado. Você só pode suprir a sua carência em Deus. E aquela mulher era assim, ela estava tentando suprir a carência dela. A Bíblia não diz que aquela mulher era órfã, mas muito provavelmente aquela mulher devia ter sido órfã de pai. Muito provavelmente pelo comportamento dela. E eu lhe digo uma coisa, ela estava tentando suprir a carência dela com o homem. Por isso que ela já tinha tido 5 e agora estava com o 6º que não era dela. Mas ela nunca conseguia. Porque a carência, a sede na nossa alma, o pastor até falou isso hoje, a sede da nossa alma, ela só pode ser suprida em Deus. Então, Deus é tudo o que nós precisamos. Então, quando você estiver triste, Ele vai ser o seu consolo. Quando você estiver feliz, Ele vai comemorar, Ele vai celebrar com você, Ele vai te aplaudir. Deus te valoriza. Deus se importa com você, você é importante para Ele. Ainda que você tenha sido desprezado, abandonado, traído, Ele se importa com você. Você é importante para Deus. Deus é a fonte do verdadeiro amor. Ele nos protege, Ele é provedor, Ele supre as nossas necessidades. Ele é um Pai perfeito, perfeito. Só fazer uma consideração aqui, amado, é o seguinte, que aquelas coisas que eu falei, elas não são em si ruins, viu? Por exemplo, marido, esposa, namorado, dinheiro, essas coisas elas não são em si ruins. Na verdade, o problema é você tentar substituir um relacionamento de pai para filho com Deus e buscar felicidade nessas coisas. Mas se você colocar essas coisas no lugar que elas devem ocupar em sua vida, elas são bênção, para também você não achar, sair daqui achando que essas coisas são ruins. Amados, e como aquela mulher ficou depois do encontro que ela teve com Jesus? Na verdade, é isso que Deus procura. Uma palavra resume aquela mulher após o encontro com Cristo: adoradora. Aquela mulher, ela se tornou uma adoradora. E é por estas pessoas que o Pai procura. Pelos verdadeiros adoradores, que vão o adorar em espírito e em verdade. Então tá, eu vou me tornar um adorador. Eu vou vir aqui para o culto, vou chegar cedo, e na hora do louvor eu vou aqui, vou cantar todas as músicas. É assim? Se torna um adorador? Amados, na verdade nós adoramos a Deus com a nossa vida. Com a nossa vida. Deus, nós somos, como Paulo disse, cartas vivas escritas pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas que olham para a gente, elas ao lerem essa carta, você não precisa nem pregar o Evangelho, a sua vida prega mais do que tudo. Adoradores são pessoas que agradam a Deus com a sua vida, com o seu caráter, com o seu comportamento. Nós temos, amados, de deixar de ser religiosos, nós temos que passar a ser adoradores, como aquela mulher se tornou. Aquela mulher agora, ela não era mais órfã, ela não estava mais carente, agora ela era uma adoradora. Ela tinha um brilho diferente no olhar. Alguém já falou assim para você? Você tem um brilho diferente no olhar? Sabe o que é isso? É o bom perfume de Cristo que exala em você
quando você chega. Nós temos que chegar num lugar e o bom perfume de Cristo tem que exalar em nós. E as pessoas têm que dizer, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem um negócio dentro dela aí que é diferente. Aquela mulher, ela ficou assim. Se você olhar, a palavra de Deus fala que ela deixou o cântaro. Por que ela deixou o cântaro? Porque ela não precisava mais beber da água da imoralidade. Ela não precisava mais beber da água da carência, da religiosidade, do pecado. Por quê? Porque agora ela encontrou uma água muito melhor, que foi Jesus, que foi a presença de Deus na vida dela. A paz que excede todo entendimento. Você sabe o que é isso? A paz que excede todo entendimento. Ou seja, o nosso entendimento humano não é capaz de imaginar essa paz, de como é você ter essa paz. Essa é a paz daquelas pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, que são cheias do Espírito Santo. O mundo pode estar pegando fogo e você está lá cheio do Espírito Santo, em paz. É a paz que excede todo entendimento. A paz, você pode conquistar tudo na sua vida, mas se você não tiver paz, não adianta nada. E aquela mulher agora, ela tinha a paz que o dinheiro não pode comprar. A paz que excede todo o entendimento. Ela não ficava agora mais debatendo qual era o lugar certo para adorar a Deus. Senhor, o lugar certo para te adorar é no templo ou no monte? Agora ela conhecia o Deus de verdade. E ela sabia que era livre para adorar a Deus em casa, no templo, no carro, no trabalho, onde quer que seja. Ela conheceu Deus verdadeiro. E ela sabia que era livre para adorar o Senhor. Muitos acham, amados, que para você estar perto de Deus, você tem que orar no monte, subir um monte para orar. Rapaz, nada contra, né? A questão só é a segurança, né? Mas, se você gosta, tudo bem. Mas, sabe quem está perto do Senhor? Perto do Senhor estão aqueles que têm um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, sabe qual é quando você chega perto de Deus? Quando você rasga o seu coração diante dele em lágrimas e adorações. Aí você entra no Santo dos Santos, você toca os céus e você toca o coração de Deus. E isso você pode fazer no carro, isso você pode fazer em casa, isso você pode fazer na igreja. O véu se rasgou. Creia nisso. Ela agora não precisava mais, amados, suprir a carência dela com homens. Sabe por quê? Porque ela tinha encontrado um propósito para a vida dela. Ela agora, antes, aquela mulher que era usada para seduzir os homens, agora ela estava sendo usada para evangelizar os homens, para testemunhar para os homens a obra que Jesus fez na vida dela. Quando Jesus transformar a sua vida, é para você testemunhar, amados, para os outros, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, o que ele fez na sua vida. Testemunhe. Jesus falou, e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Vamos testemunhar do que Jesus tem feito em nossas vidas. Amados, eu vou dizer uma coisa. Quando você descobrir o propósito para qual Deus te criou, quando você descobrir o chamado que Deus tem para a sua vida, você vai sentir tanto prazer em fazer isso, que você não vai mais precisar fazer essas coisas. Eu, por exemplo, contar um testemunho rápido, eu participei de uma escola, e essa escola foi lá, chamada EIFOL, lá em Curitiba, região metropolitana de Curitiba. E aí estava sendo pregado justamente sobre isso, sobre chamado, né? E aí no final o pastor ele fez uma oração, e ele falou assim, pergunte agora a Deus qual é o seu chamado. Pergunte a Deus agora qual é o seu chamado. E eu lá, Deus, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Me fala, Senhor, em nome de Jesus, qual é o meu chamado? Eu quero saber. E aí o cara terminou de orar. Deus falou comigo? Não.
Aí eu fiquei triste, não vou mentir, eu esperava que Deus ia falar qual era o meu chamado. E aí vim saindo assim, meio cabisbaixo, assim, né? Eu estava no fundo assim, passando. E aí quando eu estava assim, no meio do templo, quem conhece a música Eu Tenho um Chamado de 4x4? Na hora veio essa música muito alto assim no meu ouvido. E Deus estava confirmando naquele instante que o meu chamado era pregar o Evangelho. Então, amados, pergunte a Deus, pergunte a Ele agora: Pai, para que o Senhor me criou? Sabe por que você vai sentir prazer de fazer, de viver o seu chamado? Porque Deus te criou para isso. Você foi criado por Deus para isso. Então, simplesmente por isso você vai ter prazer de fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa, eu estou falando de atividade, viu? Eu trabalho, sou bancário, exerço diversas atividades. Mas nada me dá mais prazer em termos de atividade na vida do que pregar a palavra de Deus. Rapaz, se você falar assim, Marcelo, você vai agora sair daqui, você vai para a feira pegar de Santana, pregar a palavra. Eu pego o carro e vou. Eu não faço questão de ganhar 1 centavo pregando a palavra. Eu não tenho qualquer tipo aqui na terra de remuneração. Mas eu sou apaixonado. Se eu pudesse, eu tenho até que me controlar às vezes, sabia? E é isso que vai acontecer quando você estiver vivendo o seu chamado. Aquela mulher descobriu qual era o chamado dela, de evangelista, de ganhar almas para o reino. Ela que estava perdendo tempo com os homens agora, estavam ganhando almas para Jesus. Ela descobriu o propósito da vida dela. Ela tinha agora intimidade com o Pai dela. E esse mesmo Jesus, amados, que transformou a história daquela mulher, ele está disponível para todos nós. Para todos nós. Aquele mesmo Jesus que transformou a minha vida está disponível para todos nós. Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Todas as pessoas são importantes para ele. Sabe o que é que vai fazer a diferença? A sua fé, a sua entrega, o seu compromisso com ele. É isso que vai fazer a diferença. Vamos ficar de pé então, mas vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença, em Tua companhia. Obrigado por tudo que o Senhor fez neste dia, nessa noite. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós reconhecemos que toda a glória é Tua, todo o louvor é Teu, todo o poder é Teu. Declaramos que do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Meu Deus, eu quero orar pelo Teu povo. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, que a Tua igreja, Pai, não venha mais, que ela venha deixar o cântaro. Deixa o cântaro, amado. Que ela venha deixar o cântaro agora. O cântaro da religiosidade. O cântaro do legalismo. O cântaro da orfandade. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham, Pai, decidir, Senhor, andar em seus caminhos. Decidir viver a Tua verdade. Meu Pai, em nome de Jesus, assim como aquela mulher, Pai, teve a sua vida transformada. Aquela mulher teve um encontro com o Senhor que mudou a história da vida dela. Que o Senhor venha também transformar vidas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha mudar corações. Que o Senhor venha transformar caráter, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas, Pai, que têm insistido, Paizinho, no pecado, eu oro para que elas venham se decidir, Pai, nessa noite, abandonar essa prática, Senhor, que o Senhor já tem incomodado ela a fazer. E que ela venha, Senhor, buscar em Ti, Senhor, aquilo que só o Senhor pode dar. Pois nós cremos, Pai, que o Senhor é um Pai que supre todas as nossas necessidades. Por isso, Paizinho, que nós não venhamos buscar suprir as nossas carências nas coisas do mundo, suprir as nossas carências no dinheiro, na fama. Meu Deus, em nome de Jesus, suprir as nossas carências, Senhor, em homem, em mulher, em namorado, ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Pois nós cremos que o Senhor é a fonte, Senhor, a fonte de todas as bênçãos. Nós cremos que num relacionamento com o Senhor, nós de pai para filho, nós temos todas as nossas carências supridas, Pai. Meu Pai, que nós venhamos aprender a confiar em Ti, Senhor. Que nós venhamos aprender a confiar no Teu caráter, Senhor. Porque o Senhor não mente, Senhor.
porque o Senhor não erra, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, e que a gente venha crer nas Suas promessas. Nós viemos crer, Paizinho, no Teu amor, porque muitas vezes nós duvidamos do Teu amor. Quando o Senhor fecha uma porta, nós duvidamos do Teu amor em muitas oportunidades. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que nós não venhamos mais duvidar do Teu amor. Em nome de Jesus. Senhor, nos ensina, Pai, a diferenciar a teoria da prática, Senhor. Porque muitos de nós temos sido cristãos teóricos, Pai, que conhecem a palavra, mas que não vivem. Que sabem, Senhor, a importância de uma alma, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas não atravessa uma rua, Senhor, para evangelizar. Que sabem que é importante orar, mas não ora, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos ser cristãos verdadeiros, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, fazer como Abraão fez, Senhor, que entregou o seu melhor, que se sacrificou. Levanta pessoas dispostas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Eu quero liberar mais uma vez uma palavra de bênção, Pai, sobre essa igreja. Eu quero liberar, Senhor, uma palavra, Senhor, de cura, Senhor, de transformação, Senhor. Pessoas transformadas, Senhor. Corações quebrantados, Paizinho, em nome de Jesus. Pessoas, Pai, que vão conhecer o Seu chamado. Amado, eu peço que você ore agora a Deus e pergunte a Deus agora: Pai, qual é o meu chamado? Pergunte a Ele agora. Mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amados, ore. Talvez Deus já tenha dito para você qual é o seu chamado. E você está esperando alguma oportunidade para exercer o seu chamado. Não espere, não. Você Ele te chamou para ser profeta, para pregar a palavra. Pregue no trabalho. Faça um culto no trabalho e pregue lá. Pregue para a família. Se Ele te chamou para louvar, ouve no trabalho. Ouve em casa para Deus. Não fica esperando, não. Você começa a fazer e Deus vai abrindo as portas. Amém? Então não espere, não. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, podem sentar.